Olá, graça e paz. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Vamos juntos lançar fundamentos? Deixa eu começar então esta aula lendo para você o que está em Colossenses, no capítulo 1, a partir então do versículo 26, que diz assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Um mistério que estava escondido, mas foi manifesto para um grupo específico de pessoas que então Paulo declara aqui que são os santos, aqueles que foram salvos por Jesus Cristo. O verso 27 diz: aos quais Deus quis dar a conhecer qual a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Há uma riqueza de glória neste mistério revelado. E ele diz: que mistério é esse que foi revelado? Cristo em vós, a esperança da glória. A pessoa de Jesus Cristo é o centro de tudo que nós cremos. Na verdade, é o centro de todas as coisas. Todas as coisas convergem para Ele. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Por isso, conhecer a Jesus é conhecer sobre a nossa própria identidade, saber sobre a nossa origem. Conhecer a Jesus é conhecer a nossa própria fé. Afinal, os fundamentos da fé partem da pessoa de Jesus. Ele é chamado nas Escrituras da pedra angular. A pedra angular é de onde parte então toda uma construção. Todo o cristianismo está fundamentado na pessoa de Jesus Cristo. A nossa fé depende do quanto nós o conhecemos. Se o conhecermos de maneira acertada, nós creremos de uma forma correta. Também, se o conhecermos de uma forma equivocada, não teremos uma fé eficiente. Então, conhecer a Jesus é desenvolver uma vida que vai dar certo, porque você vai expressar, você vai manifestar uma fé saudável, uma fé correta. Claro que há muita coisa, falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, aí é um mundo de informação e de revelação. Jesus é como está escrito também por Paulo aqui em Colossenses. Nele está oculto toda a riqueza de sabedoria e conhecimento. Então, quando falamos em conhecer a Jesus, é uma jornada para toda uma vida. É uma jornada para o dia a dia, enquanto estivermos aqui na terra e mesmo depois, quando formos arrebatados ou dormirmos no Senhor, depois da ressurreição, continuaremos conhecendo a Cristo. Mas há aquilo que é fundamental, aquilo que é o princípio do conhecimento. Ou seja, eu preciso conhecer essas coisas para aprofundar ainda mais aquilo que eu conheço dele. Então, há dois aspectos da pessoa de Jesus Cristo que nós precisamos ter muita segurança, muita convicção e muita certeza, porque destas coisas vem então a nossa salvação. Destas coisas vem todo o plano de redenção que foi arquitetado, planejado então por Deus em relação a nós. Então, nós vamos tratar da pessoa de Jesus Cristo nesta aula sob dois aspectos. O primeiro, Jesus, que é Deus, e o segundo, Jesus, que é homem. Então, há um mistério na pessoa de Cristo, porque nele operava, então, duas naturezas na sua plenitude, a natureza divina e a natureza humana. Mas nesta primeira parte eu quero tratar com você especificamente, então, sobre a divindade de Jesus. Há algumas seitas, e não é de hoje, que desde o início do cristianismo tentavam desqualificar a pessoa de Jesus, colocando-o numa condição inferior ao Pai. Às vezes até declarando que ele era um Deus, mas um Deus numa qualidade inferior àquela que é o Deus Pai, o Yahvé. Mas na palavra de Deus,
Não há nenhuma afirmação nesse sentido, não há nenhuma sustentação para esse tipo de fé, né? Para esse tipo de conhecimento. Muitas vezes, textos bíblicos mal interpretados e muitas vezes até interpretados de maneira intencionalmente má, que levaram a estas doutrinas a surgirem. O que a palavra de Deus ela ensina é que Jesus é Deus. É fato que nunca saiu da boca do próprio Jesus, ele declarando ser Deus, ele dizendo, eu sou Deus. Mas as ações de Jesus, as palavras de Jesus, alguns tipos de comportamento dele mesmo, se ele não é Deus, aquilo se tornaria muito impróprio. Então a gente vai chegando à conclusão que Jesus é Deus pela própria consciência que ele tinha da sua divindade, revelada através de palavras, de ações e práticas que somente Deus poderia fazer. Então eu vou citar para vocês alguns textos. Por exemplo, em Mateus capítulo 13, no versículo 41, ele fala dos anjos como sendo os seus anjos, que ele poderia dar ordem aos seus anjos e eles viriam ao seu favor. Lucas 12, versículos 8 e 9, fala dos anjos como sendo anjos de Deus. Ora, se estes anjos são dele e os anjos são chamados de anjos de Deus, então, por inferência, nós podemos chegar à conclusão que Jesus, então, ele é Deus. Então, quando Jesus, por exemplo, ele afirma que tem o poder de perdoar pecados, né? O direito, o poder, então, de perdoar pecados, isso seria, então, um absurdo se isso não fosse Deus fazendo. Marcos, no capítulo 2, no versículo 5, é exatamente isso que Jesus diz para um coxo, que você deve conhecer a história, né? Os amigos levaram ele, foi tirada então a cobertura lá do telhado, desceu-se a maca, aquele homem enfermo estava diante de Jesus, e em Marcos 2,5 diz assim, filho, os teus pecados estão perdoados. Qual é a reação então dos muitos religiosos que estavam presenciando aquele acontecimento? No versículo 7 diz assim, porque fala deste modo, porque ele fala deste modo. Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Então, eles entenderam aquilo como uma blasfêmia porque eles não reconheciam Jesus como Deus. E Jesus em nenhum momento declarou que eles estavam certos. Na verdade, Jesus, quando curou aquele coxo, ele curou para provar que o Filho do Homem na terra tinha poder para perdoar pecados, uma prerrogativa exclusiva de Deus. Então, quando Jesus fala isso, ele está indiretamente declarando que ele é Deus. Mateus capítulo 25, nos versículos 31 a 36, ele fala sobre o julgamento que ele trará sobre a terra. Juízo, julgamento, ser juiz, isso é uma prerrogativa divina. Então, se ele não é Deus, ele não teria autoridade para separar ovelhas e cabritos, como ele diz aí nesse texto de Mateus, no capítulo 25, e então exercer juízo e julgamento. João, no capítulo 14, nos versículos 7 a 9, Jesus, ele declara que aquilo que ele vê do Pai é o que ele faz, que ele conhece o Pai, e no versículo 30 do capítulo 10, ele diz que é um com o Pai. E o ser um com o Pai aqui é ser um na essência, né? É ser um de fato, em ser semelhante, ser igual na sua própria essência. Há um texto que também é bastante interessante, João capítulo 8, no versículo 58, que diz assim, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, aí Jesus diz, eu sou. Você lembra que essa foi uma expressão que foi usada lá em Êxodo, no capítulo 3, nos versículos 14 e 15, quando Iavé disse o seu nome a Moisés, eu sou o que sou. Quando Jesus então declara que antes que Abraão existisse, eu sou, ele estava dizendo ser Deus. Ele estava
trazendo para si então a divindade. Por isso mesmo, os que estavam ouvindo pegaram em pedras, tentaram apedrejá-lo, porque ele não somente se dizia ser filho de Deus, mas se colocava semelhante a Deus. Então aqueles homens não entendiam Jesus como Deus, enxergavam aquilo como uma blasfêmia, e eles tentavam então apedrejá-lo por conta disso. Então nota aí mais uma afirmação interessante nesse sentido. No Mateus, no capítulo 26, no versículo 63, Jesus, quando está sendo confrontado ali pelos religiosos, depois de ser preso, ele diz assim: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E essa expressão Filho de Deus aqui é comparar-se mesmo a Deus, é se dizer como Deus. E Jesus responde dizendo: tu disseste. Aí diz: entretanto vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Seria muito estranho Jesus, não sendo Deus, fazer tal afirmação. E ele em nenhum momento declara que eles estão errados. Ele simplesmente diz: vocês o disseram, e a partir de agora vocês vão ver então o Filho de Deus glorificado pelo próprio Pai. Uma outra passagem interessante é João no capítulo 20, no versículo 28. Tomé, quando ele não está presente da primeira vez depois da ressurreição, quando Jesus se revela aos discípulos, ele não acredita, e aí então, na segunda vez que Jesus se revela, ele está presente, e aí ele toca nas mãos de Jesus, ele toca, enfim, no corpo de Jesus, e ele reconhece que de fato é o Mestre que está diante dele. Mas olha só a afirmação que Tomé faz. Ele diz, no versículo 28 de João 20, Senhor meu e Deus meu. Olha, essa era uma oportunidade de Jesus repreendê-lo se ele não estivesse dizendo a verdade. Se aquilo não tivesse a ver com a pessoa de Jesus, disse: olha, Tomé, eu não sou Deus, não me vem dizer isso, eu sou apenas filho. Aqui então ele recebe a adoração, a prerrogativa da divindade, receber a adoração. Deus não reparte a glória dele com ninguém. Se Jesus não é Deus, ele não receberia esta glória. Ele apenas confirma as palavras de Tomé. Na verdade, ele recebe aquilo que Tomé está dizendo, quando ele diz: Senhor meu e Deus meu. João, no capítulo 5, no versículo 21, Jesus diz: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Então percebe que aqui o Senhor está dizendo que ele tem o poder de dar vida. Quem tem o poder de conceder a vida, senão o próprio Deus? Em João capítulo 11, no verso 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, olha, ele é a vida, ele tem o poder de dar vida, ele é a ressurreição. Essas são prerrogativas, de fato, de uma divindade. Em João, no capítulo 5, nos versículos 2 até o versículo 18, Jesus, então, ele reage a uma hostilidade que sofre por conta de estar curando lá pessoas no sábado, e ele diz assim, ó: por isso, pois, esse é o versículo 18, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, que curava no sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, em nenhum momento Jesus disse que eles estão errados, inclusive por conta disso, eles queriam apedrejá-lo, queriam matá-lo, queriam prendê-lo, porque acreditavam ser aquilo uma blasfêmia. Então, estas ações de Jesus, esta manifestação de Jesus, as palavras provam, ainda que ele não tinha dito abertamente, eu sou Deus, mas por tudo isso que nós acabamos aqui de ler, em várias partes deste ministério de Jesus, isso deixa claro que ele é Deus. Mas não somente ele. O Evangelho de João, no capítulo 1, logo nos primeiros versículos, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo aqui
é a pessoa de Jesus. E o texto diz, ele era Deus, ou seja, não é qualquer palavra que se fez carne, é a própria palavra de Deus que é Deus. Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, diz que ele é o resplendor da glória e a expressão exata da sua natureza, falando do Filho em relação ao Pai. E aqui mesmo em Hebreus se fala da superioridade de Jesus em relação aos anjos, em relação a Moisés, em relação aos sacerdotes. O Filho é superior, porque ele é Deus. Então, o Filho é Deus. Paulo, a gente leu aqui em Colossenses, né, uns versículos, mas nesse texto de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15 em diante, Paulo vai escrever que Jesus ele é a imagem do Deus invisível. E aqui é expressa a imagem, né, do Deus invisível. E diz que ele é o primogênito de toda a criação e que nele aprouve a Deus residisse a plenitude da divindade. Então, é impossível Jesus, se não é Deus, residir nele a plenitude, então, da divindade. Coisa semelhante a essa é falado em 2 Timóteo, capítulo 4, não semelhante, né? 2 Timóteo 4:1 diz que Jesus vai vir julgar vivos e mortos. Então, ele tem o poder de julgar porque é Deus. Existe um próprio tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10. Filipenses capítulo 2, nos versículos 5 em diante, diz que ele não teve por usurpação o ser igual. E essa palavra igual aí é forma, morfê, carrega a mesma essência. Então essa é uma expressão muito clara da divindade de Jesus. Nas palavras do apóstolo Paulo, ele carrega a própria essência da divindade. Então, dei para vocês apenas aí alguns argumentos, certamente que muitas outras coisas poderíamos afirmar nas Escrituras, provando a divindade de Jesus. Por que é importante Jesus ser Deus? Porque se ele não é Deus, ele não poderia operar a nossa salvação. É porque ele é Deus que ele pode dar a sua vida e reavê-la. A ressurreição aconteceu, a vitória sobre a morte aconteceu porque ele é Deus. Ele entregou-se para morrer como homem. Ele ressuscitou como Deus, porque o Espírito de vida estava então nele. Mas algumas implicações ao conhecermos a divindade de Jesus. Primeiro, podemos ter conhecimento real de Deus a partir da pessoa de Jesus. Como ele mesmo disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Então hoje podemos conhecer o Pai na pessoa do Filho, porque o Filho é Deus. Segundo, a redenção está à nossa disposição, porque aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário é suficiente para todos nós. Ele não somente morreu como homem finito, mas como Deus infinito. Deus também e a humanidade são religados, né? É um mistério. Quando falarmos sobre salvação, entraremos mais em detalhes sobre esse aspecto. Mas essa importância dessa ligação ou religação que aconteceu do homem com Deus na pessoa de Jesus Cristo. E ele é Deus, e porque ele é Deus, nós podemos então adorá-lo. Nós devemos adorá-lo. Então Jesus é Deus. Se mexermos com esta doutrina, todas as demais, elas sofrerão a sua consequência. Então a gente parte para conhecer a Jesus, sabendo que ele é Deus. Mas o Jesus que é Deus, ele se fez carne. Então ele era 100% Deus e 100% homem. E sobre este Jesus, filho do homem, é que nós passaremos a falar a partir de agora.